Meus queridos e amados irmãos, eu trouxe por base uma leitura até mesmo muito conhecida dos leitores da Palavra de Deus, a Convenção de Saulo. Uma leitura, o capítulo 2 de Atos e o capítulo 9 de Atos, eu acredito que é o capítulo mais lido desse livro. O capítulo 2, no dia de Pentecostes, e o capítulo 9, a convenção deste homem. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é algo muito além do que você pode estar pensando. A Bíblia vai falar de Saulo no capítulo 8, versículo 3. Só ali a Bíblia vai relatar dele. Você olhar pela idade, ele tem praticamente, ou ali a idade de Cristo, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, mas a Bíblia não relata dele. Segundo alguns, que na época que Jesus estava fazendo milagre, a época que Jesus estava operando maravilhas, Paulo estava estudando aos pés de Gamaliel. Se você olhar, Paulo foi aluno de Gamaliel. E Gamaliel, você vai ver ele falar com os discípulos sobre a perseguição do Sinédrio, quando Gamaliel fala, deixa eles, que se não for de Deus vai acabar, mas se for de Deus, ninguém vai interromper essa obra. E Paulo foi aluno de Gamaliel, mas a Bíblia não relata a história de Paulo. A Bíblia não fala de Paulo antes do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando começa a perseguição na igreja, ali a Bíblia vai relatar de Saulo, no versículo 3, que diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Ali em diante, a Bíblia vai começar a falar deste homem, Saulo. Por que Saulo? Porque ele era da cidade de Tarso, Saulo de Tarso. Por que Tarso? Porque ele era da cidade da Cilícia. E por que Saulo? Porque era uma homenagem a seus pais, ao rei Saul, porque seus pais eram da tribo de Benjamim. Então, quando Saulo entra nas igrejas, assolando as igrejas, arrastando crentes, pegando homens e mulheres e encerrando na prisão, dali em diante a Bíblia vai relatar de Saulo. E você vai ver que, se você continuar a leitura do capítulo 8, a Bíblia vai falar que ele também consentia na morte de Estevão. Foi um dos presentes na morte de Estevão. Mas no capítulo 9 começa verdadeiramente a história de Saulo. Foi aonde nós lemos. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, para você entender o que eu queria transmitir para você nesta noite. Meus amados irmãos, eu quero trazer um tema nessa mensagem. O que o olho do homem vê, o de Deus não vê. Mas o que de Deus vê, o olho do homem não vê. E você vai entender o que eu quero trazer para você nesta noite. A Bíblia vai relatar no capítulo 9 que Saulo procura os líderes religiosos, pega uma carta autoritária, e essa carta dava direito dele entrar e sair e pegar quem for possível ali e encerrar em prisões. E ele sai com destino a Damasco, e ali no caminho de Damasco, perto de Damasco, entra ali um clarão de luz, e a Bíblia vai relatar que esse clarão de luz faz Paulo ficar cego, e Paulo cai do seu cavalo. E a luz ou o clarão aparece uma voz, e a voz diz a seguinte mensagem: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quer dizer, qual é o motivo? O que eu te fiz? Por que a razão? Qual é o motivo da tua grande ira contra a minha pessoa? Por que você tem esse ódio contra mim? Mas Saulo, não conhecendo Jesus, indagava Jesus dizendo: mas quem és tu? Não te conheço e não estou te perseguindo. A minha perseguição não é contra ti. Estou parafraseando isso aqui. A minha perseguição é contra uma seita, e essa seita prega que o Cristo ressuscitou, que o Cristo morreu, veio em carne, mas está vivo à destra de Deus. E eles têm enchido Jerusalém e toda a vizinhança com esta doutrina. É contra eles que eu quero pregar, é contra eles que eu estou perseguindo, não é contra ti.
eu não tenho nada contra a tua pessoa. Aí Jesus responde dizendo: mas é eu quem tu me persegue, porque se tu está perseguindo esses, está perseguindo a mim. E naquele momento acontece a convenção de Saulo, e a Bíblia vai dizer que Saulo, orientado por Jesus, vai à rua chamada direita, e nesta rua ele está orando. E Jesus, que é lindo no seu trabalhar, Jesus, que é perfeito no seu agir, já foi falar com Ananias, e Ananias estava também orando. O que eu me chama a atenção, irmão, é que tem crente que não ora, tem crente que não jejuma, tem crente que não busca Deus e está dizendo que está ouvindo Deus, Deus está falando com ele. Nós vamos ouvir na Bíblia que Deus sempre fala com aquele que está pronto para ouvir Deus falar. A Bíblia vai dizer que Ananias estava orando, e em visão, oh glória, Jesus aparece para Ananias e diz: Ananias, e ele responde: eis-me aqui, Senhor. E a ordem de Deus é: vai à rua direita, e lá vai ter um homem, e esse homem está orando, porque a hora que tu orar por ele, ele vai voltar a ver. Meus amados irmãos, é aqui que eu quero entrar na mensagem, é aqui que eu quero pregar nesta noite. Presta atenção do olhar do homem, presta atenção, é isso que eu queria te dizer. O olhar do homem é esse. Numa visão, ele viu que entrava um homem, versículo de número 13. Olha o olhar do homem. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi falar acerca desse homem. De quê? Quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém. Olha aí, meu irmão, o olhar humano. O olhar humano é um olhar condenativo. O olhar humano é um olhar sem esperança. O olhar humano é um olhar sem vida. O olhar humano é um olhar de juízo. O que Ananias estava querendo dizer para Jesus? Jesus, se tu não sabe, esse homem maltratou os nossos irmãos. Esse homem, ele fez males à igreja. Eu queria te dizer, Jesus, que tu está mandando eu orar por um homem, Senhor, que tem aterrorizado os santos lá em Jerusalém. Meu amado irmão, você vê que o olhar do homem é um olhar que não tem mais jeito. O olhar do homem é um olhar que não tem esperança. O olhar do homem é um olhar que tudo está acabado. Era isso que Ananias estava dizendo. Senhor, tu tem tanta gente para salvar, tu tem tanta gente para trabalhar, e tu vai trabalhar com esse homem, porque é o olhar do homem. O olhar do homem, irmãos, é um olhar que não tem mais jeito. Nós olhamos a circunstância. O homem é cheio de olhar a circunstância. O homem é cheio de olhar o momento. O homem é cheio de olhar o que está acontecendo em nossa volta. Não é assim que está acontecendo em nossa volta. Estamos apavorados, estamos complexos, estamos com medo, estamos vivendo em noites e dias de pavores, sem saber o que vai acontecer amanhã. Quem estava fazendo projeto já não está mais. Quem tinha plano de viagem já não está fazendo mais. Quem queria ligar para alguma companhia aérea já não ligou mais, porque acabou a esperança. É o olhar do homem, mas olha o olhar de Deus. É isso que eu me glorifico, é isso que eu exalto o nome do Senhor, é para o olhar de Deus. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido. Independente do olhar do homem, o olhar de Deus vai além. Independente da circunstância do homem, o olhar de Deus atravessa a fronteira. Independente do olhar do homem, o olhar de Deus atravessa caráter. Deus não precisa de um homem perfeito para usar na terra. Deus não precisa de um homem com status para usar na terra. O olhar de Deus vai além do meu e do teu. Talvez tu já olhou para aquele homem e diz: para esse não tem mais jeito, porque é o olhar do homem. Mas o olhar de Deus vai além. E Deus está dizendo: para você não tem jeito, mas para mim é vaso escolhido. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para mim é vaso escolhido. E se você olhar a história de Paulo, que agora já não é mais Saulo,
Paulo é pequeninho, ou aquele que é pequeno. O que eu acho lindo em Jesus é que Jesus até aceita trabalhar. E quando a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos servi-lo, mas Ele que escolheu a nós, mostra, irmão, que se fosse depender do olhar humano, só estaria aqui os melhores, entre aspas. Só estaria aqueles que nós olhávamos e agradavam os nossos olhos. Mas Jesus olha diferente. Olha dentro da tua casa e vê como era a tua situação. Olha dentro do teu lar e vê como era a tua vida. Olha dentro de você e vê como era a tua situação. Sabe quem fez isso? Só o olhar de Deus para acreditar que tu seria uma bênção. Só o olhar de Deus para acreditar que tu seria vaso. Só o olhar de Deus para acreditar que tu seria isso que tu é hoje. Porque talvez Deus acreditaram em tu, mas o olhar de Deus penetrou na tua casa e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia! Oh, bendito é o nome do nosso Deus. E se você olhar a história depois desse encontro, o perseguido se torna perseguidor. Agora não, agora já é o perseguidor perseguido. O homem que arrastava multidões para matar, tinha que fugir de um lado para o outro para não ser morto. Ah, meu querido e amado irmão, esse homem fez história. 13 cartas escritas, igreja sendo aberta, viagem missionária para todo lado, açoite, prisões, maltrato, naufrágio, mas a glória de Deus entrou naquele homem. E eu quero te dizer, por Pedro, Tiago e João, o evangelho não tinha saído de Jerusalém, mas Deus viu um homem que só o olhar de Deus para achar. É por isso que eu acho lindo em Jesus, porque a Bíblia diz que eu estou procurando os fiéis da terra, e é só o olhar de Deus que nos acha, é só o olhar de Deus que nos encontra. E eu louvo a Deus que em 1994 Ele me achou, aonde ninguém dava nada por mim, mas o olhar dele foi de encontro à minha vida e me achou, e achou você, e achou a tua casa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E eu estou escondido nele, guardado nele, protegido por ele. O olhar do homem, a sociedade já não tem mais jeito. O olhar do homem, aquilo que você já olhou, não tem mais jeito, pastor. É o olhar do homem. O capítulo 8 de João, nós vamos ver uma cena maravilhosa. O homem da lei pega uma mulher no ato de adultério. Capítulo 8 do Evangelho de João. Leia lá que você vai ver essa história. E a Bíblia diz que Jesus ensinava. E o que eles fazem? Joga a mulher nos pés de Jesus. Olha que coisa linda, irmão. Se joga aquela mulher nos meus pés, nós tínhamos matado ela. Se joga aquela mulher na praça, eles tinham matado ela. Se joga aquela mulher, eles tinham assassinado ela. Porque o olhar do homem é assim, é assassino. O homem, se vê uma prostituta, já está assassinando com o olhar. Se nós vemos um homem maconhado, nós já estamos assassinando com o olhar. Se nós vemos um caído na rua, nós estamos assassinando com o olhar. Porque esse é o olhar do homem. E o olhar do homem não vê outra coisa a não ser a morte. Ou eles pegam a mulher e dizem: o jeito dessa mulher morrer. Porque eles acharam na lei, a brecha na lei de Moisés, que aquela mulher tinha que morrer. Mas em vez, irmão, de jogar ela na praça para ser assassinada, em vez de levar ela para o sinédrio para ser assassinada, em vez de levar para o templo para ser assassinada na mão do sacerdote, eles levaram ela para quem tem um olhar diferente. E colocaram ela nos pés de quem pode mudar a vida. E colocaram ela nos pés de quem pode mudar a história. E chegaram e dizer: Senhor, aleluia. Eu conhecendo Jesus, que eu conheço por um pouquinho, que
não dá para conhecer Ele na sua totalidade, porque Ele é infinito em graça. Nós podemos imaginar Jesus ensinando e já vendo a cena. Ela está chegando, Pai, e eu vou mudar a história dela. Os homens querem que eu mato ela, Pai, porque eles acham que o meu olhar é o olhar deles. Mas eu não vim para os sãos, Pai, eu vim para os doentes. E eu vou agora de encontro da situação dela. E a mulher não disse que estava certa, ela realmente estava adulterando. E quando Jesus olha para a situação, diz: quem não tem pecado? Olha, esse olhar de Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus era o único que podia condenar aquela mulher, mas a sua graça e o seu olhar entrou dentro daquela mulher, dizendo: mulher, eu sou o único que posso te condenar, mas eu não vim te condenar, eu vim te dar vida. E eu quero te dizer nesta noite que tu está no lugar certo, ouvindo a palavra de Deus. Se muita gente já te condenou, o olhar de Jesus quer te restaurar nesta noite. Aleluia! O olhar de Jesus quer mudar a tua vida hoje. Lembra quando você chegou? Lembra a tua situação? Que muita gente está indo na igreja para fugir dos problemas. Oh Deus! Eu lembro quando eu entrei na igreja, um menino sem esperança, sem vida, condenado ao fracasso, condenado à ruína, mas o olhar dele achou graça em mim, o olhar dele achou graça em você. Pelos homens nós estaríamos mortos, pelos homens nós estaríamos sendo assassinados, mas aí nós vencendo Jesus, dizendo: quem não tem pecado atira, quem não tem pecado condena. Então quem só pode condenar sou eu. Como eu não vim condenar, eu disse: levanta, mulher, vai-te e não peques mais. Oh, bendito é o nome do nosso Deus. Por que não falar de Zaqueu? Aleluia! Publicano. O Zaqueu é o tipo hoje de um político corrupto. Zaqueu é um tipo hoje de alguém que defrauda o oprimido, que pega aquilo que não é dele por devido. A ira dos judeus sobre Zaqueu é que ele cobrava além do que era necessário pagar a Roma, e que ele estava aparentemente ao lado do povo romano, mas Zaqueu estava fazendo o que talvez qualquer um de nós faria, estava defendendo o seu território. Mas um dia Jesus está ensinando. Eu quero te dizer que Jesus nunca passeou, ele sempre trabalhou. E Jesus estava ali especificamente para Zaqueu. Zaqueu vê o movimento, porque aonde Jesus estava, o movimento estava com ele. E aí Zaqueu quer saber o que está acontecendo. Mas a Bíblia vai dizer que Zaqueu era de pequena estatura, e como a multidão o cercava, Zaqueu quer dizer assim: eu quero saber quem é esse homem. Ei, você que tem vivido uma vida errada, você também tem o direito de saber quem é Jesus. Você que tem feito algo que não agrada a Deus, você também tem o direito de saber quem é Jesus.
E a Bíblia diz que Zaqueu sobe numa árvore brava, alguns dizem com muitos espinhos. Isso fala da dificuldade de conhecer Jesus. Mas o olhar de Jesus, o olhar do povo para Zaqueu era sem vergonha, miserável, ladrão, corrupto, tu não tem direito, tu não tem direito de nada. Esse é o olhar do homem. Mas Jesus não olha assim. O olhar de Jesus é diferente. De repente, Jesus para tudo e debaixo da árvore, irmãos, a Bíblia não relata nenhum contato de Jesus com Zaqueu. E Jesus vai chamar Zaqueu pelo nome, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar em tua casa. Oh, aleluia! Um homem, irmão, que estava roubando, que estava defraudando, que estava fazendo tudo que não agrada ao nome do Senhor, mas de repente tem a oportunidade do dono da vida pousar na casa dele, independente do que todo mundo pensa, independente do que teu vizinho vai pensar. Ei, a revolta foi grande, o povo se revoltou contra Jesus, mas Jesus tinha um alvo para alcançar, e esse alvo era Zaqueu. Ele diz: independente do que vocês pensam, o meu olhar vai além do que vocês. Enquanto vocês veem um ladrão, eu vejo uma alma. Enquanto vocês veem um defraudador, eu vejo alguém que quer entrar no reino. E Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a mudança foi tão grande que disse: Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu quero devolver, mas eu não quero deixar mais de servir o Senhor. Eu não quero mais, porque o olhar entrou. Zaqueu já não era mais aquele homem. Zaqueu já estava mudado. Aleluia. Por que não falar da mulher lá no tanque de Jacó? Aquela mulher, diz a Bíblia, que ela tinha 5 maridos. Quer dizer, vivia uma vida toda bagunçada, vivia uma vida toda sem direção. E a Bíblia vai dizer que Jesus fica no poço. O texto vai dizer que se fazia necessário passar por Samaria. Mas quem saía da Galileia para ir para Jerusalém, irmão, tinha um atalho por volta de Samaria, porque eles não se comunicavam, eles não podiam passar ali. Tinha um anel viário mais conhecido hoje, que fazia eles passar por volta, mas Jesus tinha um alvo, e esse alvo era essa mulher. Você está entendendo como era o olhar da sociedade para essa mulher? O olhar da sociedade para essa mulher era: não tem mais jeito, não presta, mulher da vida, destruidora de lares, destruidora de casamento. Uma mulher dessa não era bom nem ter nascido. O que a mulher dessa está fazendo no mundo? Mas Jesus está esperando ela no poço de Jacó. E a Bíblia vai dizer que no horário romano ou no horário judeu, meio-dia, ela vai tomar água. E Jesus manda os discípulos comprar comida. Alguns vão dizer que João ficou, porque ele relata a história. E só João relata essa história. E ali Jesus fala para a mulher esta palavra: mulher, dai-me de beber. Oh, aleluia. O olhar humano não dava para conversar com aquela mulher. No olhar humano, quando aquela mulher chegasse, nós saíamos. No olhar humano, nós não conversaríamos com aquela mulher, porque era a mulher da vida. Mas o meu Jesus vai além. O meu Jesus vê o que você não vê. Jesus parou uma caminhada. Jesus não tinha necessidade de comer ali, mas ele queria conversar com aquela mulher. Meu amado, Jesus quer conversar contigo hoje. E ele está te esperando para ter essa conversa contigo. Aleluia. Mulher, dá-me água para beber.
E ela vai entender essa situação dizendo: mas tu não és judeu? Tu não sabe que nós não se comunicamos? Jesus está dizendo: o que eu quero de ti, tu pode me dar, mas o que você precisa de mim, só eu posso te dar. Outras pessoas podem vir aqui e me dar água, mulher. Eu posso beber água ali na vizinha, eu posso beber água do amigo. O que eu preciso de ti, tu pode fazer, mas o que tu precisa de mim, só eu posso te dar. E o olhar de Jesus é tão maravilhoso, que ali Jesus começa a conversar com ela, e ela deixa o cântaro, que representa a situação, que representa a vida caótica que ela levava, que representa o estado que ela estava, e ela sai gritando por Samaria: eu encontrei um homem, eu encontrei Jesus, eu encontrei o Senhor dos Senhores. Tu só vai levar essa vida enquanto o olhar de Jesus não for a teu encontro. Por olhar do homem não tem mais jeito. Por olhar do homem a tua vida está acabada. Por olhar do homem a tua vida está destruída. Mas se tu parar para ouvir Jesus hoje, Ele vai mudar a tua história, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O homem que levava cântaro já não vai levar mais, e vai sair pelas ruas dizendo: Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha história. Aleluia. Eu queria encerrar falando de Pedro. Pedro, um pescador que vai ter vários nomes. Nós vemos na Bíblia Pedro sendo chamado de Simeão, Simão, Cefas e Pedro. Jesus, uma certa feita, vai estar chamando ele para ser pescadores de homens. E se você olhar a história de Pedro, é uma história fantástica. Porque quando todo mundo está em dúvida quem era Jesus, Pedro pulava dizendo: Tu és o Cristo. Quando todo mundo estava com medo de andar sobre o mar, Pedro pulava dizendo: Deixa eu ir, Jesus. Lá no jardim, Pedro estava lá. Na ressurreição da filha de Jairo, lá estava Pedro. Na transfiguração, Pedro estava lá. Na pesca maravilhosa, Pedro é aquele que retruca Jesus, dizendo: Senhor, pescamos a noite toda e nada pegamos. Ele sempre tinha um palpite. Lá no horto, quando o soldado chega, é o que saca a espada. Era aquele que estava sempre, é um dos apóstolos mais citados por Jesus. Era Pedro. E quando Jesus chega perto da sua morte, Jesus vai trazer uma palavra para os discípulos. E a palavra de Jesus era esta: pegando o pastor, a ovelha será dispersa. Pedro, mais uma vez, vai tomar a palavra dizendo: Senhor, se todos se escandalizar em ti, eu não escandalizarei. Se for possível, vou morrer em teu lugar, Jesus. É isso que ele estava dizendo. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, o galo não vai cantar antes que tu me negue 3 vezes. E passando as horas, o terror cercou Jerusalém, o medo cercou Jerusalém. Não tinha aquele que não andou com Jesus que não estava com ele, porque o alvo não era só Jesus. O alvo era todos que ali se fazia parte do círculo ministerial de Jesus. E de repente, Pedro estava ali isolado, e chega uma mulher e diz: Tu não é um deles? Porque se tem uma coisa, irmão, que não dá para esconder, é ser crente. Crente que é crente, aonde chegar o povo vai saber que tu é crente. E aonde Pedro chegou, alguém disse: Tu não é um deles? Parece com ele. Ele diz: Não sou eu. Chega um criado: Não sou eu.
chega outro, não sou eu. Mas de repente, vai acontecer algo maravilhoso. O galo canta e Pedro lembra desta palavra. E a Bíblia vai dizer que o olhar de Jesus foi de encontro do olhar de Pedro. Mas o duro que Pedro achou que aquele olhar era olhar dizendo assim: não te falei? Não falei que tu é um fracassado? Não falei que tu ia me negar? Eu não falei que tu não ia conseguir? Eu não falei que tu ia falhar? Porque era que todo mundo ia dizer. Pedro estava se colocando no lugar dele, dizendo: se fosse eu ia fazer isso. Então o olhar de Jesus para mim é isso: não conto mais contigo. Tu não serve para ser meu discípulo, Pedro, porque tu me negou. Tu disse que morreria no meu lugar. Tu disse que não me abandonaria, Pedro, e tu me abandonou. Meus irmãos, Jesus não nos ama, não é porque que nós faz, não, é porque Ele é amor. Não é pelos teus feitos, não é pelos teus erros. O amor de Deus não diminuirá na tua vida por causa das tuas falhas. Não, Senhor. Talvez você caia dizendo: Senhor, não caio mais, não erro mais. Mas a tua fraqueza vem e você novamente se naufraga, se tropeça. Mas o meu Jesus está aqui para te levantar hoje. Porque o olhar dele vai de encontro da tua situação. Aleluia! E vai passar os dias, sexta, sábado e domingo. Lucas 22, eu quero ler com você. Aqui começa a agonia de Pedro. Lucas 22, 31 diz assim: disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, Simão, para que tu não desfaleça. E ele disse: estou pronto a ir contigo até na prisão e até a morte. Olha, irmãos, olha aí. Versículo 61. E virando o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito antes que o galo cante: tu me negarás. O olhar de Jesus não é para a morte, amado. O olhar de Jesus é para a restauração. Pedro interpretou totalmente diferente do olhar de Jesus. O olhar de Jesus era para levantá-lo, não para derrubá-lo. O olhar de Jesus era para colocar de pé. Mas como Jesus não esquece de ninguém, Marcos 16, olha o que diz Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Olha a gloriosa palavra do Senhor. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Jesus podia dizer assim: não conto mais com ele, não quero saber mais dele, ele me negou, ele errou, ele falhou, ele foi um covarde, ele foi um medroso. Enquanto eu estava sendo bofeteado, espancado, enquanto eu estava recebendo coroa, enquanto eu estava recebendo chicoteado, ele estava me negando. Jesus podia usar essa frase: chama os discípulos e a João, mas não foi isso. Chama os discípulos e Tiago, não foi isso. Chama os discípulos e Tomé, não foi isso. Jesus vai dizer às mulheres: chama os discípulos e a Pedro.
Porque eu estou lá no mar da Galileia, esperando por Ele. Aleluia. Ah, irmão, o olhar do homem era dizer assim: acabou. O olhar do homem estava dizendo: não conto mais contigo. O olhar do homem dizendo: não tem mais jeito para Pedro. Acabou a história de Pedro na igreja. Pedro foi um fracassado. Ei, desviado, Jesus ainda conta contigo. Ei, você que naufragou, que errou, que falhou, que acha que não tem mais solução, o olhar de Jesus ainda conta contigo. Pastor, eu troquei a igreja pela cachaça. Jesus ainda conta contigo. Jesus ainda conta contigo. E Ele marcou essa live hoje para falar contigo que o olhar dele para ti ainda é de esperança, ainda é de salvação, que o olhar dele para contigo ainda é de vida, ainda é de paz, ainda é de história renovada. Você tem ideia da notícia que Pedro recebe? Porque as mulheres, graças a Deus, não eram igual aos profetas de hoje. Tem profeta que Jesus nem mandou falar, ele fala. Tem profeta que Jesus nem mandou ele falar, ele está falando. E tem aquele que Jesus manda falar isso, ele fala isso, isso e mais. Mas aquelas mulheres lá não. Ela chegou dizendo: olha, Jesus vai encontrar com vocês no mar da Galileia e mandou chamar você, Pedro. O que vem na mente de Pedro? Ele quer me humilhar lá na frente de todo mundo. Ele vai dizer para todo mundo o meu fracasso, o meu erro. É porque o olhar do homem é isso. O homem acha que vence humilhando. O homem acha que prova para os outros que é melhor do que os outros, é humilhando os outros. Meu Deus. Mas o nosso Jesus está lá. Oh glória, no capítulo 21 do Evangelho de João, você vai ler essa história. Chega todo mundo, Jesus na praia. Você pode imaginar essa cena comigo? Os discípulos, as irmãs, todo mundo chegando, abraçando Jesus, dizendo: Senhor, eu te louvo, tu realmente ressuscitou, Senhor, é tu mesmo. Oh Jesus, que lindo, agora o Senhor está conosco novamente. E Jesus dizendo: cadê Pedro? Meu Deus, cadê Pedro? O amor de Jesus é muito grande. Quem sabe Pedro chegou de mais tarde no culto, porque ele sabia que ele tinha errado, e quando nós erramos, nós queremos nos esconder de Deus. Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós queremos, porque o olhar do homem é cruel, ele tem medo do homem, ele tem medo de ser julgado pelo homem, porque o olhar do homem é terrível. O culto começou, Jesus está abençoando, Jesus está falando com os seus discípulos, está deixando a bênção para cada um, está tocando, está renovando. Quem está chorando porque o culto é uma bênção? Jesus está no culto e Pedro está de longe. Meu Deus. E quem sabe Jesus vira para Maria: Maria, cadê Pedro? Pedro não veio no culto hoje, Maria? O Senhor, ele estava se preparando. Eu liguei para ele, Senhor, ele disse que vinha. Não é assim, irmão? Eu até mandei uma mensagem para ele. Falei com ele ontem, chamei ele, Senhor, ele falou que viria. Mas ele sabe dentro dele o erro que ele cometeu. E Satanás começa a trabalhar na mente dele, dizendo: não tem mais jeito, o que tu vai fazer na igreja? Tu negou ele, tu falhou, tu pecou. Mas a saudade de Jesus, ela é grande. E Pedro estava doidinho para dar um abraço de Jesus. Pedro estava
mundo, mas está doido para estar na igreja, está com saudade da igreja, está com saudade dos cultos. O mestre está te esperando. O mestre está te esperando. De repente alguém chega lá em Pedro e diz: Pedro, Jesus está te chamando. Ele contou alguma coisa para você, Maria? Não. Para mim não falou nada não. Só perguntou por você. Eu vou lá. Pedro chega desconfiado. Não é assim que nós chegamos na igreja quando nós erramos? Todo desconfiado. O irmão vem dar paz do Senhor, não fica meio receoso. O pastor vem abraçar a gente, não fica assim, vai que ele sabe alguma coisa. Foi assim que Pedro chegou no culto. Jesus olha para ele dizendo: Pedro, ama-se. O que Jesus queria não era ouvir o pecado de Pedro, mas saber o amor que ele tinha por Jesus. É por isso que Jesus vai dizer: amas-me, Pedro? Pedro, desconfiado, diz: Senhor, tu sabes. Jesus olha novamente e diz: amas-me, Simão? O que Jesus quer saber é só isso: tu me amas mais do que o teu pecado? Tu me amas mais do que os teus vícios? Tu me amas mais do que a tua situação embaraçosa que tu está vivendo? Porque se tu quiser, eu te ajudo. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro extravasa, irmão, solta, desabafa e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta minhas ovelhas, Pedro. Um homem condenado ao fracasso, um homem condenado à ruína. Jesus ainda contava com ele para ser pastor. Eu não sei o que tu está pensando da tua vida, eu não sei o que tu cometeu na tua vida, mas para a tua vida ainda tem jeito, porque o meu Jesus é o dono da restauração. O meu Jesus é o dono da vida eterna. O meu Jesus é aquele que pega o que não é para fazer o que é. O meu Jesus é que pega barro para fazer vaso na mão dele. O meu Jesus é que pega história velha, joga fora, faz tudo novo para o nome dele ser glorificado. O meu Jesus vai na favela, pega traficante para ser bênção na mão dele. O meu Jesus vai no prostíbulo, pega a prostituta para ser bênção na vida dele. Sabe o que é isso? É para mostrar para o homem que Jesus não depende de circunstância nenhuma para chamar vidas para o reino. Jesus só depende de um coração aquebrantado e contrito, e ele quer contar contigo. Jesus ainda tem história para escrever na tua vida, porque o olhar dele vai além do olhar do homem. Enquanto o homem diz não tem jeito, Jesus diz para mim tem. Enquanto o homem diz esse não tem solução, Jesus diz é só cair na minha mão. Você vai ver que tem jeito. Para a humanidade cristã, Saulo era uma pedra, para Jesus era vaso. Para os fariseus, adúltero não tinha jeito, Jesus disse comigo. Para a mulher do poço de Jacó era apenas uma destruidora de casamento. Para Jesus virou, foi bênção, porque ela saiu gritando para toda Samaria que Jesus é o rei. Para Zaqueu, que era apenas um ladrão no meio do povo de imposto, para Jesus, ele recebeu Jesus gostoso em casa. Pedro, que estava condenado ao fracasso, já não era mais um fracassado, mas uma bênção na mão do Senhor. O olhar de Jesus vai além do que você imagina. Eu não sei o que você tem feito, que Satanás está dizendo para você que não tem mais jeito.
e que a sociedade já te condenou você, mas Jesus ainda tem jeito. Para Jesus ainda tem jeito, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe e te enriqueça de bênção. Muito obrigado a você.